Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam tão empolgados quanto eu com essas revelações aí. David Jones, o rei do mundo. E eu já começo perguntando pra vocês, vocês acham que David Jones é Joy Boy? Ou vamos ter uma terceira facção aparecendo aqui no mundo de One Piece? Imusama, David Jones e Joy Boy. Eu gosto dessa segunda linha e eu trouxe pra vocês aqui algumas coisas bem interessantes que se conectam com o primeiro mundo, o segundo mundo e com os tempos atuais. E Barba Negra sendo, claro, o herdeiro do trono do mundo. Assista esse vídeo até o final, porque muita coisa se conecta. Eu diria até que é um spoiler, tá bom? Se você é marinheiro de primeira viagem, assiste o vídeo até o final. Se você gostar, eu peço pra você escrever. Agora, se já é da pior geração, é bala de canhão pra dar uma força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre o herdeiro do mundo. Ô, mês bom, né? Black Friday tá na área e o Black November da Alura chegou também com tudo e vem maior, hein? Durante todo esse mês você vai ter oportunidades únicas para transformar sua carreira tech com até 50% de desconto. É o momento de dar um passo decisivo no seu futuro profissional, seja você iniciante ou já atuante no mercado de tecnologia, porque com a Alura você aprende com profissionais que são referências e atuam nas maiores empresas do mercado. Vai desenvolver suas habilidades valorizadas pela empresa sem perder tempo, construindo um currículo de destaque. Ao se matricular, você tem acesso a todos os cursos da plataforma, além de benefícios exclusivos, 22 carreiras completas com trilhas estruturadas do nível iniciante ao avançado para você escolher a melhor que se encaixa. Talent Lab, que vai conectar você com mentorias profissionais do mercado, vagas exclusivas e oportunidades reais de trabalho, meus amigos. Você tem a Luri, que é a IA da Alura, que vai acelerar o seu aprendizado, fora toda a comunidade exclusiva com milhares de pessoas crescendo juntas. Então, essa é a sua chance de dar um salto na sua carreira ou começar ela. Tudo isso com o maior desconto do ano. Mas corre que é por tempo limitado. Então vamos lá, meus amigos. Tivemos algumas revelações interessantes aí, como possivelmente David Jones sendo o antigo rei do mundo. E quando olhamos para o passado, para os três mundos descritos no texto Harley, temos algumas coisas muito curiosas. O primeiro mundo, destruído depois que a humanidade tocou o Sol Proibido, o fogo que havia dentro da Terra. O segundo mundo, destruído depois que o homem matou o Sol e se tornou Deus, e o Deus do Mar provocou tempestades. E por conta dessas passagens, junto com a fala de Rayleigh sobre os Chapéus de Palha terem uma interpretação diferente da dos Piratas Roger, mais Vegapunk nos contando que o Reino Antigo e o governo mundial entraram em guerra por conta de ideais diferentes, mas que ele não consegue catalogar o que é bem e o que é mal, algumas coisas afunilam aqui e uma interpretação surge disso. Bom, o primeiro mundo caiu por ganância e já foi tecnologicamente avançado, porque temos uma estrutura de 3.000 anos lá em Elbaf, que inclusive lembra bastante um robozão. Eles morreram por mexer no núcleo da Terra e causar um cataclismo, talvez Mother Flame original. Agora, no século perdido é onde as coisas acabam fazendo muito mais sentido, porque eu creio que o Reino Antigo pode ter sido algo longe de uma utopia benéfica para o mundo. Eu acredito que eles tentavam replicar as tecnologias do primeiro mundo e conseguiram, mas queriam ir além. E aqui nasce três facções distintas: Imunerona e a sua coalizão, David Jones, antigo rei do Reino Antigo, e Joy Boy, o primeiro pirata, nascido no Reino Antigo e que via o mundo com outros olhos. Mas notem uma coisa aqui, no segundo mundo do texto Harley, três deuses são citados: o deus da floresta que domava demônios, o sol que espalhava as chamas de guerra, obviamente Nika, e o homem matou o sol e se tornou deus, mas também temos o deus do mar que provocou tempestades. O deus da floresta pode muito bem ser David Jones, por trás da criação das Akumas no Mi, as frutas do diabo. O sol, Joy Boy, e o mar, o próprio Imu. Então, por conta dessa fala e da dicotomia que nem Vegapunk sabe apontar qual lado é o certo, e notem uma coisa, galera, Vegapunk ele até anda num campo meio cinzento com suas escolhas, porque ele faz tudo pela ciência, mas mesmo assim ele não ficou do lado do Reino Antigo, que era
em pró de toda a tecnologia. Então eu creio que o Reino Antigo, ele de fato não era uma utopia. Eles tinham algo em mente para tornar o mundo que talvez fosse uma forma melhor, mas talvez algo muito parecido, sabe com quem? Com os Yonkous da era atual, com Big Mom, que queria reunir todas as raças em uma enorme família. Mas o que ela fazia? Ela escravizava as pessoas, tirava pedaço da alma. O Kaido, que queria acabar com todas as guerras. Como? Fazendo a maior guerra que o mundo já existiu. Então notem que por trás da utopia, por trás do sonho deles, sempre tinha algo que acabava meio que distorcido. O Reino Antigo pode ter acabado indo para esse mesmo caminho. Eles usaram as suas tecnologias talvez até mesmo para oprimir humanos e outras raças. E para moldar o mundo, criou-se a fruta do diabo através do poder do deus da floresta, que ainda não sabemos muito bem o que é. E o sol espalhou as chamas da guerra. Esse é Joy Boy se rebelando contra isso, meio como Luffy é nos tempos atuais. Vale mencionar também que o Emmett, ele diz que queria transformar o Joy Boy em rei, o que parece realmente condizer que ele não era o rei do Reino Antigo. Era uma pessoa que nasceu lá, segundo o Dr. Vegapunk. Os humanos foram a culpa por uma calamidade antiga que levou ao fim do primeiro mundo, o roubo da chama-mãe, justificando aí a sua opressão aos cidadãos do Reino Antigo que repetiram os mesmos erros, e a coalizão dos 20 reinos foi formada. Por isso, Imu inclusive deve tentar manter o status quo de um mundo que não avança tecnologicamente, para impedir que alguém volte a tentar destruir o mundo como fizeram por 2 vezes. E eu creio que Joy Boy era originalmente alguém de espírito livre nessa época. Alguém como Luffy, alguém como o Oden, que queria ir para o mar, que inclusive morre sorrindo, né? Ele abandona o Reino Antigo, se autodenomina um criminoso e se lança aos mares, tornando-se então o primeiro pirata do mundo. E olha que coisa maluca, a aliança dos 20 reinos pode ter sido uma força de resistência muito semelhante ao exército revolucionário dos tempos atuais, distante dos malignos dragões celestiais que temos nos dias atuais. Sim, eles podem ter surgido de um ideal para parar o que quer que o Reino Antigo estivesse fazendo, mas sabemos que entre esses 20 reis tinham reis maliciosos, como o ancestral do Doflamingo, que já escravizava os Tontatas lá naquela época do século perdido. Então eles lutaram, mas não têm o poder de fogo para derrotar o Reino Antigo. Conseguem talvez uma arma ancestral. Lily Nefertari, possivelmente prometida a Nerona e Mu para consolidar o poder da aliança, ocorreu sim. Eu acho que ele amava a Lily de alguma forma. O Joy Boy formou uma equipe e viveu as suas aventuras, que refletiam toda a letra de Binks no Sake, que pode ser uma música escrita pelo músico da sua tripulação sobre suas aventuras. E eles não lutam diretamente contra nenhum dos lados do conflito, eles não tomam um lado, mas olha que coisa legal, sempre libertam as pessoas, assim como o Luffy faz atualmente, né? Esse é o seu lado, a liberdade. Eles espalham paz, alegria para todos, unindo grupos de pessoas em torno de comida e sorrisos. E é aqui que eu acho que as coisas ganham novos tons, porque David Jones carrega o D, e ele pode ter sido um companheiro de tripulação, talvez até irmão de Joy Boy, né? E pode ter se aproveitado de Joy Boy seguindo sua tripulação e emboscando as ilhas que ele visita após a sua partida, e pode ser por isso que Joy Boy ganha a reputação de ser um arauto da destruição. Isso explicaria inclusive porque os 20 reinos se revoltaram. Uma coisa que eu adoro é que o Reino Antigo, ele tinha essa ideia talvez extremamente radical de liberdade, né? O David Jones e o Reino Antigo talvez viam a própria realidade física como opressão, né? Como uma prisão. E talvez David Jones, rei do mundo naquela época, queria que a humanidade transcendesse a realidade física e se tornassem espíritos eternos como em sonhos. Essencialmente, os sonhos das pessoas não têm fim. Diz Teach, mas e se todos nós pudéssemos nos tornar sonhos? Diz David Jones, algo meio metafísico, né? A sua ideologia talvez fosse transformar criaturas mortais em sonhos para que todos fossem verdadeiramente livres. Uma forma de evolução para a humanidade. Livrar as pessoas das leis da física, do sofrimento, da morte, do desespero, algo como a caverna de Platão. Talvez David Jones queria tirar todos de dentro da caverna. O problema era que para chegar lá era preciso sacrificar o mundo material. O planeta azul seria destruído para ativar o que fosse necessário para que a humanidade se tornasse deuses literais. É claro que tal plano teria oposição
pessoas que gostavam do mundo físico, do planeta como ele era e que não queriam abandoná-lo. Isso pode explicar aí porque os 20 reinos se revoltaram, né? Isso deixa inclusive a aliança dos 20 desesperada o suficiente para que Mu ponha em prática um plano de Dome Reverse, invocar demônios ou quem sabe deuses primordiais como mencionado no texto Harley. Lily protesta contra isso, acaba deixando a aliança para avisar justamente Joy Boy. E Mu e os 18 reis realizam o ritual e Mu pode ter se tornado um receptáculo para o demônio e usa o Dome Reverse para transformar os seus aliados em demônios. Inclusive vi uma coisa muito curiosa na internet sobre a cena que temos Imu em cima do elefante Zunisha, que pode ser inclusive Imu-sama tomando o corpo de Zunisha, assim como ele fez com Saturno. Se for, coitado do Zunisha, né? Por isso que ele cometeu um crime e foi ordenado a vagar pela eternidade. Talvez tenha feito as coisas sem querer, tadinho. Bom, no meio do caos, Imu deve ter aplicado esse golpe. É muito curioso que no mural Harley você tem Joy Boy e toda a sua aliança, que eu chamo de aliança do reino antigo, contra o demônio e contra um barquinho que parece ter o 5 Gorosei, mas Imu assiste de lado, como se ele manipulasse as coisas para tomar o controle. E com isso David Jones cai. Imu toma o seu trono e sua morada e se torna então a sede do governo mundial recém-fundado. Joy Boy também é derrotado, mas espalha a verdade em poneglyphs para que alguém no futuro tome a decisão do que fazer com o próprio mundo em si, e o seu tesouro é a chave para isso. Por isso, mais uma vez a fala do Vegapunk que o destino do mundo está nas mãos de quem achar o tesouro One Piece. Imu derrotando o David Jones, banindo-o para o fundo do oceano, pode ser real, tá? A Lily se encontra com Joy Boy e eles preparam aí para a última batalha, mas Joy Boy cai e Lily consegue espalhar os poneglyphs para manter a história viva. Um ponto legal, galera, é talvez pegar aquela fala final do Vegapunk, que aqueles que carregam o nome de entre vocês há... O que ele ia dizer aqui? Só temos duas opções, ou há um impostor, um traidor, ou alguém especial. Isto faz sentido quando temos Joy Boy como Luffy e Teach com a vontade de Dave. Então eu gosto de ter dois personagens separados aqui, David Jones não ser de fato o Joy Boy, porque uma das maiores reviravoltas que podemos ter é descobrir que Teach é o legítimo herdeiro do trono do reino antigo, né? Antes ocupado por David Jones. E é por isso que talvez Barba Negra inclusive pode comer duas Akumas no Mi. Ele é descendente do antigo deus da floresta que criou as frutas do diabo. Se o antigo reino criasse frutos, então faria sentido que eles tivessem um método de controlar as frutas e quem as consumia. E essa seria a regra das Akumas no Mi, de que uma pessoa só pode consumir um fruto. Isso garantiria que a pessoa não pudesse se tornar muito poderosa comendo um monte de fruta. No entanto, como um governante do reino, a família real de David Jones tentaria naturalmente garantir que essa regra não se aplicasse a eles ou à sua descendência. Dada a forma como o reino antigo poderia manipular o fator linhagem, eu suponho que a família Dave pode ter manipulado seu próprio fator de linhagem para conseguir ter múltiplos frutos. Além do mais, eles provavelmente ordenaram a criação da Yami Yami no Mi especificamente para uso da família real, porque a fruta da escuridão é a única fruta que nega outros poderes. E esse é um fruto perfeito para o governante do antigo reino, porque teria superioridade sobre qualquer outro usuário de Akuma no Mi que tentasse sair dali simplesmente porque poderia anular o seu poder. Joy Boy, por outro lado, eu acho que ele não era da realeza, né? Ele é o deus padroeiro dos escravos, dos oprimidos, então eu acho que faz muito mais sentido que ele tenha uma origem humilde, assim como o Luffy tem. E voltemos aqui à ideia do Barba Negra na era atual. Ele quer que a ilha de Hachinozu se torne um reino e ele fosse feito rei da ilha pirata, né? Então um diferencial do Barba Negra também é ser chamado aqui de almirante. Um almirante é um dos cargos mais altos que você pode ter na Marinha Real Britânica. Eu cito aqui a Marinha Real Britânica pelas conexões do Barba Negra do mundo real, que serviu na Marinha Real e inclusive tinha o nome do seu navio bem sugestivo ligado a isso. O seu navio se chamava A Vingança da Rainha Ana. Interessante, né? A parte que mais nos leva a crer do século perdido ter três facções também é que o Barba Negra não é o homem que o Roger estava esperando. Depois que o Roger descobre a verdadeira história do mundo, ele dissolve os seus piratas e vai se encontrar com seu rival e amigo Barba Branca. E ele revela ao Barba Branca que o seu nome verdadeiro é Goldie Roger. E o Barba Branca ele fica curioso sobre o significado do D e conta ao Roger que ele tem um companheiro na sua tripulação chamado Teach.
O fato do Barba Branca não revelar o nome completo de Teach a Roger sempre me incomodou nessa cena. Ele está falando da inicial D. Por que não usar o nome completo que contém a inicial D que você está falando aqui? Pode ser porque, galera, o Barba Branca já sabia que Teach era um Dave. O Barba Branca não é bobo, tá? Ele sabia que o Barba Negra, sim, era filho do seu antigo capitão e no momento certo isso vai ser revelado. O mais importante, ele diz ao Barba Negra que a linhagem Dave não é a linhagem que o Roger espera na última ilha, porque o Roger segue a vontade de Joy Boy. Então eu acredito que durante essa revelação o Roger deve ter contado ao Barba Branca que alguém com o nome David causou um caos enorme no passado. Some a cena de Imu com os cartazes na sua sala das flores, onde ele as rasga, e finalmente isso ganha um contexto fenomenal. Monkey D. Luffy, herdeiro da vontade de Joy Boy, Marshall de Teach, descendente de David Jones e herdeiro legítimo do trono do centro do mundo, Shirahoshi, descendente da princesa sereia que fez um pacto com Joy Boy e é a segunda vinda de Poseidon, Nefertari de Vivi, descendente da Lily, que é uma das primeiras 20, e Mu cortou 3 desses pôsteres porque eles eram descendentes dos maiores inimigos de Imu daquela época, Luffy, Teach e Shirahoshi, mas manteve o pôster da Vivi porque talvez Imu gostava da Lily sim e ele viu que a Vivi é muito parecida com sua ancestral e por isso que ordenou que a capturasse viva. Nos tempos atuais teríamos uma repetição. Um fato curioso que o Luffy tem um ideal próprio de liberdade, mas que sempre afeta o microcosmo de onde ele passa. E Mu e Teach vão personificar os dois ideais do passado que deram início à Grande Guerra. Barba Negra com os sonhos sem fim e Mu com o controle do mundo tal qual ele é. E por isso que os Chapéus de Palha vão ter uma interpretação diferente. O sonho final do Luffy, que é o mesmo do Roger e o mesmo de Joy Boy, na minha humilde opinião, é transformar o mundo inteiro em um mundo pirata. Mas segundo a sua visão, porque lembrem, o Luffy, para ele, um pirata significa ser livre, fazer o que quiser, comer o que quiser, festejar quando quiser. Originalmente, o Oda ele dividiu os piratas da sua série em 2 categorias claras, muita gente não sabe disso, tá? Mas existia os Peacemen e os Morganeiros. Isso veio num protótipo de One Piece chamado Romance Dawn. Mas essa divisão explícita de 2 tipos de pirata foi descartada na versão final de One Piece. Mas o Peaceman ele é um termo de um conceito inicial do universo onde o pirata valorizava a liberdade e a aventura muito mais do que o tesouro, em contraste com os morganeiros que priorizavam a ganância. E foi justamente a ganância que levou ao fim dos 2 primeiros mundos. Joy Boy, o Peaceman, versus David Jones, o morganeiro, que queria os tesouros do mundo para si, mas o mundo não deixou barato e atacou de volta, apagando sua existência e banindo a sua linhagem. E aí, o que vocês acham? Será que David Jones é de fato uma terceira via nesse campo? Eu acredito que sim, tá bom? E eu acho que vamos ter uma revelação muito grandiosa de que os 2 ideais eram de David Jones versus Dave Musamá. Por isso que os nobres têm essa pirraça com o nome Dave, né? E não com os outros D. Porque é o antigo rei do reino antigo. Aquele que se centrou lá no trono que está hoje em Mary Joyce. Interessante pra caramba isso aí. E você consegue fazer alguma teoria sobre isso? O que você acha que conecta o primeiro mundo com o século perdido? O reino antigo era uma utopia bondosa que foi simplesmente apagada ou eles estavam mexendo com coisas que não deviam? Qual a sua teoria? Coloca nos comentários, eu quero saber o que você pensa. Se gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima, valeu por assistirem. Fui.